nossa vida é para te servir, para te amar, para te adorar, bendizer ao teu santo nome. Seja glorificado neste lugar, seja exaltado em nosso meio, Senhor. A tua igreja cultua a ti, a tua igreja se rende ao Senhor com um coração cheio de alegria, com gratidão em nosso coração, com gratidão ao Senhor por tudo que tens feito por nós. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam dados ao Senhor. Toda adoração seja dada a ti, ó Pai querido. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por sermos igreja, corpo de Cristo, a noiva de Jesus. No nosso coração a expectativa de te ver face a face, Senhor. Um dia glorioso, extraordinário, maravilhoso, que a nossa mente não pode nem calcular, imaginar, alcançar a dimensão, a grandeza que será esse dia. Mas há em nosso coração, que está conectado contigo, essa expectativa de vivermos uma vida que agrada ao Senhor e te vermos face a face, Pai. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pelo teu amor. Obrigado por Jesus, que foi entregue naquela cruz em nosso lugar, se sacrificou por nós, pagou um alto preço, preço de sangue, para que pudéssemos hoje ter acesso a ti, Senhor, para que pudéssemos hoje ter a tua salvação, para que pudéssemos hoje andar em justiça, em novidade de vida. Obrigado, Pai. Eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo ao teu Espírito, para ser o instrumento do Senhor, para receber de ti a inspiração, a instrução para a tua palavra. Que sejamos edificados, amadurecidos, fortalecidos essa noite. Que possamos também receber as instruções, entendimento, compreensão da palavra, respostas do Senhor, direcionamentos. Olha cada coração, Senhor, nessa noite. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada pensamento. E que nosso coração e a nossa mente seja alinhada essa noite à tua palavra, alinhada àquilo que está no teu coração. Doce Espírito, fica à vontade neste lugar. Tens a primazia aqui. Faz conforme a vontade do Pai, ó doce Espírito. Muda o que o Senhor quiser mudar, faz como o Senhor quiser fazer. Nós nos rendemos ao Senhor. Que a nossa programação seja seguir a tua direção. Que a nossa programação seja obedecer às tuas inclinações. Pai, o Senhor pode nos surpreender essa noite. O Senhor pode nos surpreender nessa noite. Podes fazer abundantemente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos a respeito desta noite. Não é conforme o nosso querer, o nosso pensar, mas é conforme o teu poder que está operando em nós esta noite, que está operando em nós neste lugar. Fique à vontade, Senhor, fique à vontade. Doce Espírito, se move com liberdade aqui. Nós desejamos mais de ti, doce Espírito de Deus, mais de ti. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Tem hora que eu viro assim, eu fecho o olho, quando eu olho, estou virado do outro lado, estou quase de costas para a igreja. Aleluia. Mas é para Ele, amém, irmãos? Amém. Você está adorando, não se preocupa não, você pode fechar o seu olho, porque você se desconecta de quem está do seu lado e se conecta àquilo que Deus quer falar com o seu coração. Aleluia. Amém? Obrigado. Daqui a pouco a gente volta. Você pode sentar. Boa noite, queridos. Oxe. Só para quem chegou. Boa noite, queridos. Aí. Chegou mais gente agora. Deus é bom, amém, queridos? Você pode ficar no seu lugar aí, mas fechar o seu olho. Não, melhor fechar os olhos, né? Os dois. Eu quero fazer uma oração pela nossa nação. Eu lembrei agora, né? Hoje é
tivemos essa semana, a Semana da Pátria. Hoje o dia da independência do Brasil. Desfile cívico-militar em Brasília, em diversos lugares do Brasil. Mas vamos fazer como a palavra de Deus nos ensina, amém, irmãos? Vamos orar pelas nossas autoridades. A palavra não diz para você orar pelo que você gosta ou não gosta, pelo partido A ou B, mas diz para orarmos pelas nossas autoridades, para que tenhamos uma vida mansa e tranquila, amém? Aleluia. Pai querido, nós te damos graças pelo nosso país. Te damos graças por essa nação que o Senhor nos colocou, que o Senhor nos estabeleceu, e queremos glorificar ao Senhor, te dar honra, glória, a ti louvor e adoração pela nação, Pai, por este país tão rico, tão próspero, tão produtivo, Pai. Mas nós sabemos que pode ser melhor, nós sabemos que há uma capacidade grandiosa deste país dada pelo Senhor para produzir, para crescer, para enriquecer, para cuidar do povo, para alimentar o povo. E nós oramos, ó Pai, pelo Brasil, nós oramos por crescimento nessa nação, que haja nessa nação crescimento financeiro, crescimento econômico, a abundância, Pai, alcançando toda a sociedade, que haja restabelecimento de vida, restabelecimento de saúde, condição adequada para uma boa vida a toda a população brasileira. Pai, nós oramos pelas autoridades, seja do executivo, do legislativo, do judiciário, homens e mulheres que estão ali nesses postos, ó Pai, e precisam cuidar do país, precisam cuidar dessa nação. Nós oramos, ó Pai, e pedimos a tua intervenção, Senhor Deus. Traz, ó Pai, a manifestação do teu poder sobre essa nação, sobre essas autoridades. Dá a eles sabedoria, dá a eles temor do Senhor, Pai, que cresça no coração deles o temor do Senhor, para que eles possam governar, para que eles possam administrar, para que eles possam trabalhar com sabedoria, com entendimento, com o temor do Senhor, fazendo aquilo que é correto, Pai. Tira, Pai, aquilo que está errado. Tira, Pai, aquilo que está errado. Move, Senhor Deus, dessa nação a corrupção, que se desapareça deste lugar, Pai, mas que haja uma restauração de vida, restauração de santidade, restauração da honestidade, restauração daquilo que é correto nesse país, em todas as esferas, ó Pai. Nós te pedimos assim, pedimos por essa nação, pedimos por cada governante. Coloca cada dia homens e mulheres tementes ao Senhor, dá a eles sabedoria para fazer bem feito, para fazer correto, para trazer crescimento e abundância sobre essa nação, ó Pai. Nós te pedimos assim e te agradecemos pelo nosso país, te agradecemos pelo Brasil, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, amém. O Senhor é bom, amém? Aleluia. Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 3. Aleluia. Gênesis, no capítulo 3, a partir do verso, acho que o 6, deixa eu ver aqui. Vamos ler a partir do verso 6. Eu vou ler na NVT, tá? Nova versão transformadora. Aleluia. Eu quero falar hoje a respeito do sangue. Diga comigo, sangue. Fala, obrigado, Jesus, pelo teu sangue. Aleluia. Mas vamos começar por aqui, Gênesis capítulo 3, a partir do verso 6. A mulher viu que a árvore era linda e que seu fruto parecia delicioso, e desejou a sabedoria que ele lhe daria. Assim tomou do fruto e o comeu. Depois deu ao marido que estava com ela, e ele também comeu. Naquele momento seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. Por isso costuraram folhas de figueira umas às outras para se cobrirem. Quando soprava a brisa do entardecer, o homem e sua mulher ouviram a voz ouviram o Senhor Deus caminhando pelo jardim e se esconderam dele entre as árvores. Diga comigo, pecado. Então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse? Sabe quando Deus pergunta assim: Adão, onde você está, Adão? Deus sabia onde Adão estava, sabia ou não sabia?
Ele é um Deus onipotente, onipresente, onisciente, Ele sabia de todas as coisas, mas naquele momento, queridos, Deus olhava para Adão e não mais o encontrava naquela condição que ele havia sido criado. E Ele dizia: Adão, cadê o Adão que eu criei? Cadê o Adão que eu criei segundo a minha imagem e semelhança, em santidade? E aí diz assim: eu vi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Porque Adão já não tinha condição, a condição espiritual, uma condição moral de estar diante de Deus. E aí vamos lá para o verso 21. Aí a gente viu aqui que próprio Adão fez roupas para eles se vestirem, porque eles perceberam que estavam nus, estavam se escondendo. E aí no verso 21 diz: e o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Aleluia. Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher. Aqui, queridos, a Bíblia não fala, não usa essas palavras, mas aqui a gente vê a manifestação ou o derramamento de sangue de um animal pela primeira vez. Esse derramamento de sangue foi por causa do pecado do homem, e esse derramamento de sangue foi para, de alguma forma, cobrir a vergonha do homem. Cobrir a vergonha por causa do pecado. Porque agora o homem estava em pecado, viu que estava nu, tinha vergonha e se escondeu de Deus. Deus tirou a pele de um animal, fez vestimentas para Adão e para Eva, e os vestiu. Então o pecado nesse momento se manifestou, e o sangue de um animal foi derramado, diga comigo, para cobrir a vergonha do pecado. Isaías capítulo 59, no verso 2. Se nós lermos esse texto ali de Gênesis, na continuidade nós veremos que o homem foi expulso do jardim, ele foi retirado, porque ele já não poderia viver ali, já não poderia estar na presença de Deus. O pecado afastou o homem de Deus. O pecado tirou, a desobediência tirou o homem daquele lugar que ele deveria estar, onde foi criado por Deus. E Isaías 59, 2 diz assim: e foram suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. Por causa dos seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. A Bíblia mostra que o pecado, irmãos, afasta o homem de Deus, afasta o homem do lugar de comunhão com Deus. Aleluia. É uma condição que o mundo, aqueles que não conheceram a Cristo, aqueles que não se entregaram a Cristo, vivem até os dias de hoje. De separação, uma condição de afastamento ou de separação de Deus. Porque ele diz: foram as suas maldades que os separaram de Deus. Por causa de seus pecados, ele se afastou e já não os ouvirá. O próprio Deus se afastou do homem e já não ouve o homem por causa de seus pecados. Era uma condição agora que o homem tem, depois de caído, de não poder se relacionar diretamente com Deus. Que estrago aconteceu por causa do pecado. Um homem que foi criado à imagem e semelhança, que todos os dias, a Bíblia diz que na viração do dia, Deus ia ter com Adão, Deus conversava com ele, se relacionava com ele, irmãos, e agora ele não pode estar diante de Deus. Que condição humana. A gente, na nossa mente, por mais que a gente pense, a gente não consegue conceber a importância ou a gravidade que isso foi. Um homem que foi criado pelo Criador, pelo Deus, pelo Todo-Poderoso, não poderia estar diante dele. Mas diga assim: mas isso mudou. Amém? Graças a Deus. Mas lembrando que aquela condição, o sangue do animal apenas podia cobrir a vergonha ou cobrir o pecado. Hebreus capítulo 10, aleluia. Aquilo que foi feito era algo provisório. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 4 diz assim:
pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Se nós lermos a Bíblia, nós vamos ver que na antiga aliança havia a realização de sacrifícios diante de Deus com derramamento de sangue, de animais, de bois, de cordeiros, de carneiro, para perdão dos pecados, para cobrir o pecado, mas aquilo foi algo provisório, amém? E aqui diz, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Verso 10, pois a vontade de Deus era que fôssemos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo de uma vez por todas. Depois que o homem errou, depois que o homem pecou, Deus já estabeleceu um plano para a restauração da humanidade, porque Ele não ia deixar o homem naquela condição de condenação eterna. E Ele disse, olha só, a vontade de Deus era que fôssemos santificados de uma vez por todas. Ele precisava realizar algo para resolver o problema do pecado que afastava o homem. Ao longo da história, no Antigo Testamento, nós vemos as alianças que Deus estabeleceu com o homem, sacrifícios, rituais que eram provisórios, porque Deus, em sua sabedoria, já tinha feito um plano para o restabelecimento da comunhão com o homem. E Ele queria fazer algo que fosse de uma vez por todas. Verso 11, o sacerdote se apresenta todos os dias para realizar os serviços sagrados e oferece repetidamente os mesmos sacrifícios que nunca, diga comigo, nunca podem remover os pecados. Nosso sumo sacerdote, porém, ofereceu a si mesmo como o único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. É por isso que hoje, irmãos, nós não temos mais esses rituais. Nos é exigido da parte de Deus o sacrifício de animais para o perdão dos pecados, para cobrir o pecado. Porque esse ritual, ele era provisório, ele não resolvia a questão do pecado do homem. Mas agora em Cristo Jesus foi resolvido e ele é válido para sempre. Amém? É por isso que a gente não faz mais sacrifícios de animais. É por isso que não adianta a gente querer, eu vou fazer o sacrifício, eu vou fazer rituais para Deus me perdoar, para Deus atender a minha oração, me ouvir. A Bíblia nos mostra que essas obras não têm poder de nos salvar, não têm o poder de nos trazer o perdão, é pela graça. Não é pelo meu sacrifício ou o seu sacrifício. É claro que quando nós conhecemos a Deus, conhecemos a palavra de Deus, a nossa postura, o nosso comportamento era diferente de quando éramos do mundo, que talvez praticássemos coisas diversas que hoje já não praticamos. Mas não é o nosso sacrifício pessoal que vai trazer a manifestação, a salvação, mas foi o sacrifício de Deus, o único sacrifício pelos pecados, válido para sempre. Foi lá quando Jesus morreu, lá na época dos apóstolos, dos discípulos, da igreja no início, não, ela vale para sempre. O sacrifício de Cristo Jesus é permanente. Em 1 João capítulo 1, verso 29 diz, no dia seguinte João viu Jesus caminhando em sua direção e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não mais, como aqui nós vemos em Hebreus, quando falava que cobria o pecado, mas agora a Bíblia diz, o apóstolo João, ele disse, olha, apóstolo João não, João Batista, ele disse, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Diga comigo, tira. Diga comigo, livra. Amém. Deus veio fazer por meio de Cristo Jesus uma obra completa na minha vida e na sua vida. Não mais um sacrifício como o sangue de animais que cobria o pecado para que Deus não visse, mas agora o sacrifício do Cordeiro perfeito, Cristo Jesus, veio tirar o pecado do mundo.
Você pode dar uma glória a Deus? Aleluia, que coisa maravilhosa, irmãos. A solução veio em definitivo para a minha vida e para a sua vida. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Foi resolvido. E a partir de então foi estabelecida uma nova aliança em Cristo Jesus. Aleluia. Nós não temos na nossa cultura o hábito dessas alianças de sangue, mas no mundo oriental é muito comum, ou mais comum do que o nosso, e antigamente era muito mais comum se realizar alianças com o derramar de sangue. E esse derramar de sangue de Cristo Jesus foi para estabelecer uma nova aliança com o povo separado para Deus. Mas é uma aliança em que você e eu não precisamos mais derramar o nosso sangue, que você e eu não precisamos derramar sangue de animais, porque o sangue perfeito, o sangue santo de Cristo Jesus foi derramado em nosso favor. Amém. Aleluia. Uma aliança completa, uma aliança perfeita, que mudou a nossa condição, que mudou o nosso lugar diante de Deus. Agora santificados, agora justificados por Cristo Jesus. Romanos no capítulo 3, no verso 25, pode abrir lá por favor. Aleluia. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. Aquele sacrifício que era feito, você colocar, ler muito Levíticos, você vai ver esses sacrifícios acontecendo muito. Aí a Bíblia diz que Deus agora apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. Por isso que Jesus é chamado Cordeiro. Ele morreu como, inclusive nós cantamos, né, essa música. Morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão, o leão da tribo de Judá. Ele é chamado de cordeiro por isso, porque o cordeiro era um animal utilizado para o sacrifício. Mas agora o Cordeiro de Deus veio para se sacrificar e tirar o pecado do mundo, realizar o sacrifício perfeito. Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado, com o sangue que ele derramou. Diga comigo, sangue. Com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Aleluia. Diga comigo, justiça de Deus. Mas a justiça de Deus é para aquele que crê. Está disponível para todo o homem, mas é aquele que crê é que vai receber. E o que é a justiça de Deus? A justiça de Deus é uma condição que você e eu vivemos como se o pecado jamais tivesse existido em nós, porque nós fomos lavados pelo sangue de Cristo Jesus. O pecado foi tirado, o pecado foi arrancado, e fomos lavados com o sangue de Cristo Jesus, purificados. Então quando Deus olha para cada um de nós, Ele nos olha através do sangue e sacrifício de Cristo Jesus, e nos vê em uma condição de justiça. Amém? Amém. Aleluia. O pecado, irmãos, não é, Jesus veio tirar o pecado da murmuração, da fofoca, do homicídio. Não são esses pecados, mas é o pecado do homem de separação, de desobediência, que separou o homem de Deus. Esses atos são consequências do pecado do homem. Mas agora justificados, você e eu somos justiça de Deus. Diga comigo, justiça de Deus. Justiça. Se você quiser conhecer sobre isso, você leia o livro de Romanos. Pega lá desde o capítulo 1, é um livro que fala muito sobre a justiça de Deus. Fomos agora justificados por meio de Cristo Jesus. Por isso que nós podemos nos achegar a Deus. Não é porque agora somos perfeitos, mas é por causa do sacrifício de Jesus, o sangue dele que foi derramado em meu favor, sobre a minha vida, sobre a sua vida, nos purificou, e nós podemos agora, de forma justificados, nos achegarmos ao Senhor.
Nós ainda erramos, ainda erramos. Mas diga comigo, não vivemos no pecado. Amém? Não devemos. A nossa condição foi diferenciada, é diferenciada, irmãos. A condição do homem, quando se entrega a Cristo Jesus, o recebe, reconhece o seu sacrifício naquela cruz, é transformada. E passamos a ser agora a justiça de Deus. Então você não é mais pecador. Não sou pecador, pastor, eu erro. Você não é pecador. Você não é pecador justificado. Você é justiça de Deus. Essa é a sua condição, é a minha condição em Cristo Jesus. Amém. Diga comigo, essa é a minha condição, em Cristo Jesus. Não é por causa das minhas ações, não é por causa da minha bondade ou da minha perfeição, é por causa do sacrifício de Cristo Jesus. E aí hoje Deus nos olha através do sangue de Cristo Jesus que está sobre nós e nos coloca em uma condição de justificados. Aleluia, aleluia, porque eu sei que você e eu, nós pensamos, mas eu erro, eu ainda peco, mas nós fomos colocados por Deus numa condição de justificados diante dele, pelo sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Com o sangue que ele derramou, mostrando assim sua justiça em favor dos que creem. Porque o mundo todo não é assim, porque o mundo todo não crê. A Bíblia diz em favor dos que creem. Amém? É necessário crer em Cristo Jesus para receber esse perdão de pecados, para receber essa restauração, esse lavar com o sangue de Cristo Jesus. Mateus capítulo 26, no verso 27. Aleluia, você está bebendo água? Tem que beber água, viu? Cuide da sua saúde, o tempo está seco. Aleluia, minha garganta aqui chega falando, bebendo água, mas está judiando. Evangelho de Mateus, no capítulo 26, a partir do 27, verso 27, diz assim: então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Está falando aqui de Jesus, amém? Depois entregou aos discípulos e disse: cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Diga comigo, aliança. Aleluia, uma nova aliança. É por isso que a gente fala Novo Testamento, Antigo Testamento e Novo Testamento, ou Antiga Aliança e Nova Aliança, porque uma nova aliança foi estabelecida através de Cristo Jesus. Porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Aleluia, o sangue de Cristo Jesus nos marca nessa nova aliança com Deus e os homens. Agora não mais para cobrir, mas para tirar o pecado, para nos limpar do pecado, para nos justificar diante de Deus. A nossa condição é diferente, nós precisamos viver diferentes, irmãos. Quando a nossa vida está em Cristo, nós precisamos ter uma vida diferente, um comportamento diferente. E essa ideia de, a carne é fraca, eu erro porque a carne é fraca, nós vamos ver um texto aqui, abra lá comigo, aleluia, Romanos no capítulo 6, no verso 6, aleluia. Sabemos que nossa velha natureza humana foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, e dele quem? Do pecado, deixássemos de ser escravos. Sabe, irmãos, quando a Bíblia diz assim, conhecereis a verdade vos libertará. Eu cresci na igreja, ouvindo a palavra, eu ia falar conhecendo a palavra, mas existem coisas que eu falo assim, eu não conhecia. E sabe, durante muitos anos eu vivia naquela condição de condenação. Parece que todo o tempo estou prestes a pecar. E aí você faz o quê? Peca. Parece que vive na expectativa. Chegava no domingo de Santa Ceia,
aquele dia de você orar, se arrepender dos seus erros, pecados, pedir perdão, e aí toma a Santa Ceia e fala assim: eu preciso ficar firme, eu preciso me manter firme, sem errar, sem pecar. Mas sabe aquela consciência de que eu sou pecador, acabava errando, acabava pecando. Aí hoje você não peca mais, pastor, não erra? Erro. Mas essa consciência errada dentro de nós nos faz assim: eu errei, eu pequei. Eu falo: Senhor, tomei ceia ontem, me perdoa porque eu pequei. Mas ao mesmo tempo gera uma expectativa de que a qualquer momento a gente vai errar de novo. E nisso a gente acaba errando e começa a ficar constrangido diante de Deus. Eu era assim, não sei você, mas eu fui assim, e ficava constrangido diante de Deus, daqui a pouco eu não tinha nem mais coragem de pedir perdão, porque não, toda hora eu pedindo perdão, estou até com vergonha. Mas era uma consciência de pecado, uma consciência de que era dominado pelo pecado por causa da carne, a natureza humana, o pecado nos domina. Só que quando a gente começa a olhar para a palavra de Deus, a gente começa a andar dentro da palavra de Deus, a gente vê que para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida, a nossa natureza humana foi crucificada com Cristo. Então, coloca na sua consciência aí: o pecado não mais te domina. Você e eu não somos mais escravos do pecado. Você e eu não somos mais escravos do pecado. Quando nós entendermos isso, a gente vai andar na seguinte consciência: estou tranquilo, não ando em pecado, não vivo em pecado, não vou pecar. Mas se acontecer um acidente, você errar, você pecar, você: Pai, me perdoa. Eita, escapuliu aqui, fiz o que não devia, me perdoa, Pai. E recebe o perdão com alegria. E segue com entendimento, queridos, com consciência. Aí você e eu não vamos mais andar preocupados com o pecado. Porque quando a gente, sabe aquele negócio assim, eu preciso andar aqui, não posso tropeçar, não posso. Só porque você falou, está tão preocupado em não tropeçar que você tropeça. Parece que a gente anda tão preocupado com o pecado e não pecar. Aí você peca. Você tem que andar leve, tranquilo. Fala: não sou mais escravo do pecado. Para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida. A carne é fraca. Irmão, aproveita que a carne é fraca então e domina ela. Porque se ela fosse forte, aí teria problema. Mas você não vai ser dominado, o pecado não tem mais poder sobre a sua vida e não te escraviza, não me escraviza mais. Aleluia, amém. É uma nova vida, uma nova natureza. Nós precisamos entender isso, queridos. Nós precisamos entender essa nossa nova condição em Cristo Jesus. Aleluia. Amém. Tem um texto aqui, deixa eu achá-lo. Aleluia. Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9, a partir do verso 11. Aleluia. Acho que eu vou deixar o louvor aqui, porque a gente dá uma pausa e começa a cantar. Pelo sangue, fomos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue. Cadê os assembleanos? Pelo sangue de Jesus no Calvário. Eita, pai, tem uns hinos bons. Cresci aprendendo os hinos. Aleluia. Hebreus, os verbianos podem aprender também, irmão. Vamos embora. A partir do domingo que vem vamos usar a harpa cristã para cantar os hinos. Já pega aí a galera do louvor, já vamos ensaiando. Hebreus capítulo 9, a partir do verso 11. Diz assim, eu vou ler na NVI, tá? Diz assim: contudo,
Quando Cristo veio como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, ele adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito pelo homem, isto é, não pertencente a esta criação. Quando nós olhamos lá em Êxodo, Levítico, nós vamos ver sobre o tabernáculo, sobre o sacerdote que entrava, fazia sacrifícios dentro do tabernáculo, amém? E é a isso que a Bíblia está se referindo. Agora Jesus, como sumo sacerdote dos benefícios agora presentes, não mais os benefícios da antiga aliança, ele adentrou o maior e mais perfeito, diga comigo, perfeito, mais perfeito tabernáculo, não feito mais tendas pelas mãos dos homens, isto é, não pertencente a esta criação. Então nós estamos falando, irmãos, de um novo nível de presença, em um novo nível de sacrifício, em um novo nível de sacerdócio, amém? O sacerdócio de Cristo Jesus, não por meio de sangue de bode, não por meio de sangue de bodes e novilhos, mas pelo seu próprio sangue. Ele entrou no lugar santíssimo de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Aleluia. Não existe outra forma, não existe outra maneira de alcançarmos a redenção. Não existe mais sacrifício que seja necessário ou que seja suficiente para resolver o problema do pecado da humanidade. Já foi resolvido. Diga comigo, está feito. Está feito. O que é necessário é que nós recebamos pela fé esse sacrifício de Cristo Jesus. É necessário que o homem creia em Cristo Jesus e no seu sacrifício e o receba em sua vida, porque foi feito de uma vez por todas e obteve eterna redenção. Ora, se o sangue de bodes e touros e as cinzas de uma novilha espalhados sobre os que estavam cerimonialmente impuros os santificavam, de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, se ofereceu de forma imaculada a Deus, ele foi o cordeiro, o sacrifício oferecido a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte, para que sirvamos ao Deus vivo. Purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte. Lembra do que eu falei? Consciência de pecado o tempo todo. Sou pecador, sou pecador, sou pecador. Eu pequei. Sou pecador, pecador, pecador. Depois não tem nem coragem de falar com Deus, porque entra num nível de pecado, parece que um puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro. Aquela consciência de pecado. E aí diz agora, purifica o sacrifício de Cristo Jesus. Purifica a nossa consciência dos atos que conduzem à morte. Nos purificou para quê? Para que sirvamos ao Deus vivo. E agora, irmãos, a gente vai servir ao Senhor com alegria, com entendimento, com leveza. Amém? Amém. Sem ficar preocupado, eu vou pecar hoje, vou pecar hoje. Vai não, crente. Vai não, você vai adorar o Senhor. Você vai ter uma mente voltada para o Senhor, para as coisas do reino, para adorar, para exaltar, bem dizer ao teu santo nome. E quando você percebe a situação que pode te levar ao pecado, você, opa, peraí, isso não é para mim, não é mais a minha natureza foi mudada, a minha natureza foi transformada, eu fui lavado pelo sangue de Cristo Jesus, eu não preciso mais me submeter ao pecado, eu não sou mais escravo do pecado, o pecado não me domina. Amém. Aleluia. Foi resolvido na minha e na sua vida, queridos, por meio de Cristo Jesus. Diga, eu não sou dominado pelo pecado. Eu não sou dominado pelo pecado. Purifica a nossa consciência. Agora é sem condenação. Sem condenação. Não há mais condenação para mim. Não há mais condenação para mim. Quem não conhece? Quem conhece? Esse não é da Assembleia não, isso é... Quem era que cantava? Né? Eu vou achar. Coloca aí, ó. Coloca aí, não mais condenação para mim. Pode botar na internet, não pode para tocar não, mas você vai ver.
pois a lei do Espírito de vida está sobre mim. Negócio assim, pode pôr. Esses crentes ficam... Mas condenação para mim, não há mais condenação para mim. Diga, não há mais condenação. O Espírito de vida faz parte de mim. Viu? Aleluia. Quando nós fomos lavados pelo sangue de Cristo Jesus, a nossa consciência mudou. Sabe, às vezes os filhos de Deus querem andar em um tempo de não pensar em não poder pecar. Irmãos, você pode pecar? Não. Diga comigo, não. Então lá, você pode pecar? Não. Pronto, está decidido. Você não tem que ficar assim, eu não posso pecar. Sim, você não pode pecar não. Agora você não tem que ficar preocupado com isso. Por quê? Porque a sua consciência precisa ser mudada. Eu não estou sob o domínio do pecado, então eu vou andar tranquilo, sossegado. Nem me preocupo com o pecado. Nem me preocupo. Mas tem um pecado ali do lado. Opa, mas não é para mim, esquece, nem olha. Vira o rosto, vira para o outro lado, foge, avança. Mas quando a gente anda preocupado, é igual a pessoa que anda. Você já viu aquele lugar? Você veio por onde? Não, passei por ali, aí tinha um beco, passei pelo beco. Meu Deus, não passa por esse lugar. É perigoso, você não sabia? É tão perigoso. Rapaz, mataram 3 ali, assaltaram 2, roubaram 5 carros, não sei o quê. Cara, passei ali e não vi nada não. Porque a consciência está tranquila. Nem conhece o lugar e anda sossegado. Eu lembro que uma vez eu fui viajando para Porto de Galinhas, diga praia. Amém, Deus é bom. E aí saí de Recife, peguei um trecho, me orientaram, sai aqui, né? Depois eu peguei um trecho cheio de canavial, tudo fechado do lado de outro, assim, a estrada toda cercada de canavial, aquele lugar fechado e só via a pista, não tinha mais nada. Passei, cheguei em Porto de Galinhas, tranquilo, depois uns dias que depois conversando com alguém lá no hotel, rapaz, você passou? Não passa por ali, não é um lugar tem muito tráfico, muita violência, não sei o que, né? Passei tranquilo. Sabe por quê? A minha consciência estava tranquila. Eu não sabia de nada daquilo, eu não estava me preocupando aquilo, eu estava só passeando, olhando aquele céu lindo, maravilhoso. Olha, diferente aqui, ó, canavial. Só que quando se tem aquela consciência de pecado, nesse caso uma consciência de um lugar violento, de um lugar perigoso, está tudo tranquilo, os vagabundos tudo dormindo, mas a pessoa passa ali, ai meu Deus, quase assim, alguém aí, tem alguém para me assaltar aí? Alguém aí? Porque eu sei que aqui é perigoso, tem alguém aqui? Gente, eu estou com um dinheiro aqui na carteira, tem alguém? Quase assim, irmãos. A consciência do medo, a consciência da violência. Assim é a nossa vida, irmãos. Quando nós andamos fora da consciência da palavra, é aquele milagre, eu vou pecar. Eu vou pecar. Nossa, eu tenho que cuidado para não pecar, Aí você vai pecar. Mas quando você está tranquilo, você sabe que aquele que está em Cristo é nova criatura. Fui lavado e remido pelo sangue de Jesus. Não há mais condenação sobre a minha vida. Você anda tranquilo, sossegado, em paz, sem ficar se preocupando com o pecado. Pastor, mas tem que vigiar. Irmãos, vigiar não é você ficar tenso o tempo todo com medo de pecar, não. Vigiar é perceber que há algo que pode te chamar a atenção e é errado, e você, opa, aqui está perigoso, deixa eu sair para o outro lado aqui, acabou. É isso. Se você tem problema com a dificuldade com o sexo oposto, então cuidado com a forma de tratar o sexo oposto. Se você tem problema com dinheiro, cuidado para não ficar exposto a situações com dinheiro. Entenda, perceba, seja inteligente, perceba aquilo que às vezes chama muito mais atenção, e aí você vai fugir. Pronto, está resolvido. Você não tem que ficar atento. Você fala, identifica, aqui é uma área que eu tenho que tomar mais cuidado, e aí você evita aquilo ali, evita aquele caminho. Mas não tem que andar com consciência de medo de pecado. Amém? Aleluia.
Aleluia. Efésios 1:7 diz: nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão das transgressões, de acordo com as riquezas da sua graça. Não é de acordo com a sua bondade, que eu sou tão bonzinho, eu sou tão legal, eu não bebo, eu não fumo, eu não danço colado, então eu sou gente boa. Não, não é isso não. É pela graça de Cristo Jesus que fomos salvos. Pela graça de Cristo Jesus nós fomos salvos, fomos transformados, a redenção por meio do seu sangue. E no capítulo 2, verso 13 diz assim: agora porém estão em Cristo Jesus. Antigamente, diga comigo, antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo Jesus. Aleluia. Fomos agora trazidos para perto de Cristo Jesus pelo sangue que nos lavou, nos purificou, nos redimiu de todo o pecado. E você pode andar e dizer assim comigo: coladinho com Deus, em intimidade com o Senhor, porque agora você foi trazido, você foi liberto. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do seu sangue. Efésios 2:13, se eu não falei a referência. Aleluia. O sangue te purificou, o sangue de Cristo Jesus me purificou, já não há condenação. E aí você pode levantar de manhã cedo e dizer: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, meu Deus, obrigado. Obrigado por essa noite. Você não precisa assim, deixa eu ver se eu não... Será que eu sonhei com alguma coisa errada? Eu pequei em sonho? Será que eu... Não sei, vou perguntar para minha esposa se de repente eu não falei besteira dormindo. Não, você acorda tranquilo. Sabe, você pode acordar, olhar até para a cama assim: eita pai, o senhor já está sentado aí, né? Bom dia, o senhor está bem? O senhor dormiu bem? Aí ele vai dizer: não filho, eu dormi não, fiquei a noite toda aqui te olhando, guardando você. Amém. Aleluia. Relacionamento, intimidade. Amém. Sabe, Deus não pode ser um Deus distante para nós. Ele não pode ser aquele Deus que está lá na cruz, aquele Jesus lá na cruz. Ei, Jesus não está mais na cruz não. Ele morreu, mas ele ressuscitou. É por isso, bonitão, é por isso, lindona, que você pode se relacionar com ele, porque ele vive. Amém. E aí ele não vive mais aquele não, agora ele está no céu, é aquele Deus do céu, que eu vou ligar para a secretária dele, vou marcar uma hora para ver se semana que vem, não, mas tem muita gente, talvez mês que vem ele me atenda. Não, irmãos, ele está do seu lado. Intimidade, relacionamento, trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo. Aí você pode levantar de manhã e dizer: oi paizinho, bom dia paizinho querido, que está sempre comigo. Sabe por que ele está sempre com você? Porque Deus é meu Pai, que nunca me abandona. Eu avisei pro louvor, não quis ficar aqui porque não quis. A gente ia cantar a noite toda hoje. Meu grande Pai sempre está comigo. Ele me chama pelo meu nome, ouço sua voz, conheço e sigo. Ele me chama sempre de filho. A sua alegria é ter comunhão comigo. Aí você pode cantar, você pode colocar lá na Alexa: Alexa, toque Deus é meu Pai, de Andrezinho. Pronto, André Martins. Aí a Alexa vai tocar para você, e você vai cantar logo de manhã, fazendo o seu café da manhã, tranquilo, e dizer: eita pai, eu não estou sozinho. Diga comigo: consciência de relacionamento. É aí, essa é a consciência que você e eu precisamos carregar. Aleluia. Oh, aleluia. Efésios capítulo 2. Não, foi isso que eu li. É Hebreus capítulo 13. Aleluia. Verso 11.
Hebreus 13:11 diz assim: o sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo. Perceba, irmãos, dá uma pausa aqui. Perceba que sempre a palavra de Deus está falando sobre o sumo sacerdote, o que era feito e o que foi feito por meio de Cristo Jesus. Como era feito e como foi feito por Cristo Jesus. O resultado do que era feito e o resultado do que foi feito por Cristo Jesus. Amém? Está mostrando aquele sacrifício, aquela aliança, aqueles rituais já não são mais aceitos, porque eles eram provisórios, eles eram a forma do homem se chegar a Deus até que se manifestasse o plano perfeito de Deus, que foi o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, o derramar do seu sangue, do Cordeiro perfeito, para me purificar e para te purificar. É por isso que a gente não anda mais naqueles rituais, é por isso que aquelas coisas não têm mais efeito. Eu vou fazer um sacrifício disso, para Deus me amar, para Deus me perdoar, para Deus me dar uma graça, para Deus me abençoar. Ih, lindão, lindona, Ele já fez. O sacrifício perfeito já foi feito, e é pela graça, não é porque você faz um sacrifício, porque você esforça muito, se esforça pouco, é porque Ele te ama. Pastor, então você está querendo só viver uma vida de qualquer jeito? Não falei de viver uma vida de qualquer jeito, eu estou falando de viver uma vida de santidade, porque agora o pecado não te domina mais. Porque eu sou perfeito, merecedor. Não é porque você é merecedor, a palavra diz que é pela graça. Irmãos, meu papel e o seu papel é aceitar, é receber o sacrifício de Jesus. Lembra que nós lemos? Para aqueles que creem. Você precisa apenas crer e desfrutar desse benefício de Deus na sua bondade. Então Hebreus 13:11 diz: o sumo sacerdote traz o sangue dos animais para o lugar santo como sacrifício pelo pecado, enquanto o corpo dos animais é queimado fora do acampamento. Lá em Levíticos vai falar sobre esses procedimentos. Da mesma forma, Jesus sofreu fora das portas da cidade. Ele não foi crucificado na cidade. Amém? Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar seu povo mediante seu próprio sangue. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: boa noite, santo. Aleluia. Boa noite, santa. Aleluia. Diga comigo: eu sou santo. A Bíblia diz: sede santos como Deus é santo. Aleluia. A nossa santidade está em uma vida de lavados pelo sangue, purificados pelo sangue e vivendo agora para Cristo. É uma vida de santidade que nos afasta do pecado, nos faz ter ações diferentes. Jesus sofreu fora das portas da cidade para santificar o seu povo mediante seu próprio sangue. Eu não vou entrar, nós temos vários textos na Bíblia que vão falar sobre santidade, sobre andar em santidade, sobre viver em santidade, sobre a nossa condição de santificados em Cristo Jesus, amém? Mas não é o nosso foco hoje. E Atos 20:28 diz: portanto, cuidem de si mesmos e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos. Estava falando da liderança da igreja, a fim de pastorear a sua igreja, comprada com seu próprio sangue. Diga assim: eu não sou de mim mesmo. Você foi comprado com o sangue de Cristo Jesus. O preço de sangue que era exigido por causa do pecado foi pago por meio de Cristo Jesus. Quando você vai lá comprar, você vai ao mercado, vai à loja, você vai comprar algo, alguém, não, deixa eu pagar aqui para você, e você paga, alguém paga para você, e você não tira nada do bolso, você não se sacrifica, você não se esforça. Sabe, você e eu não tínhamos condições de pagar o preço necessário, irmãos. Nós estávamos fadados ao fracasso, à condenação eterna. Mas Jesus, por meio do seu sangue, foi naquela cruz e pagou por causa do meu e do seu pecado. O preço de sangue foi pago na cruz por minha vida. Amém. Aleluia. Diga comigo: eu sou importante. Você é importante. Não, pastor, quem sou eu? Eu não sou ninguém. Irmãos, você acha que Jesus ia morrer por ninguém?
Ele morreu por algo importante. Diga comigo, esse importante. Diga assim, esse algo importante é a minha vida. Ele morreu pela sua vida, você é importante. Se o homem tivesse a consciência plena daquilo que Jesus fez, ninguém nessa terra, ninguém ia poder dizer assim: eu não sou ninguém, eu não sou importante, eu vou ficar triste, eu vou ficar deprimido. Não estou zombando nem rindo de ninguém de que está passando por essa situação, mas eu estou dizendo que é uma condição que o homem está andando muitas vezes na falta de consciência de quem ele é, na falta de consciência da importância que ele tem para Deus, porque o próprio Cristo Jesus veio a essa terra morrer por cada um de nós. Se ele fez isso é porque nós somos importantes para ele. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Comprada com o seu próprio sangue. Por isso que você precisa todo dia, bonitão, dizer assim: Senhor, eis-me aqui, faz em mim a tua vontade. Eu não pertenço a mim mesmo. Você foi comprado. Sabe o escravo que foi vendido? Não pertence a ele, ele tem um dono. Diga assim: eu tenho um dono. Eu vou te falar, o seu dono é gente boa. Eita, dono maravilhoso é o seu. A gente fala gente boa, mas nem gente ele é. Ele é Deus. Aleluia. Você é filho de Deus. Você é sacerdócio real, propriedade exclusiva do Senhor. Você pertence a Ele. É por isso, irmãos, que a gente anda tranquilo, sem medo do diabo. Eita, será que o diabo está aqui? Eita, meu Deus, é o diabo. Irmãos, fala assim: eu não tenho nada com ele. Você não tem nada com Satanás, irmãos. Não, pastor, mas ele está me perseguindo, irmão. A Bíblia diz que o diabo anda em derredor. Redor, derredor. Ele fica cercando, querendo, mas o que ele vai encontrar na sua vida? Você está andando em santidade, você está andando em amor, você está andando na consciência de quem foi salvo, lavado e remido pelo sangue de Cristo Jesus. Deixa o diabo rodar até ele ficar tonto, irmão. Problema dele. Você foi comprado. Você foi comprado. Você pertence a Cristo. Ninguém pode meter a mão em você não, irmãos. O diabo não pode meter a mão e levar você não. Vou meter a mão no filho dela, no irmão. Irmãos, fala assim: vai não. Faz, vai não. Vai não. Aí, se a gente não tem essa consciência, esse entendimento, ai meu Deus, estou percebendo uma presença, acho que o Satanás está aqui. Se você perceber a presença de Satanás, não esquece que você já recebeu autoridade. Irmãos, olha só, tudo isso que eu estou falando é o João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você não conhece a verdade, você acha que o diabo vai te pegar, aí fica com medo. Se você não conhece a autoridade que você tem no nome de Jesus, aí você percebe, parece que Satanás está aqui, você fica com medo. Ao invés de colocar ele para correr, ao invés de andar seguro, andar tranquilo, em paz e alegria, porque tem medo, não sabe quem você é em Cristo Jesus, não sabe de quem é o seu dono. Então por isso que a gente precisa conhecer a palavra, a verdade. Misericórdia. Aleluia. Apocalipse 1,5 diz: e de Jesus Cristo, Ele é a testemunha fiel dessas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos. Diga comigo: Ele vive. E o governante de todos os reis da terra. Toda a glória seja àquele que nos ama. Diga: Ele me ama. E nos libertou. Diga: eu sou livre. Nos libertou de nossos pecados por meio de seu sangue. Oh, aleluia. Cadê o louvor? Livres por causa do sangue, libertos por causa do sangue. Diz assim: o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E esse poder te trouxe liberdade, esse poder te trouxe restauração, esse poder te trouxe santidade. Esse sangue está sobre a sua vida, esse sangue foi derramado em seu favor. Aleluia. E a consciência em Cristo Jesus está sobre a sua vida.
A consciência do Senhor está sobre a sua vida. Você não anda mais em pecado, você não anda mais com medo. Você diga comigo: eu tenho um dono, eu tenho um Senhor. E pensa num Senhor bom, irmão. Ele não vem com chibatada para te punir, não. Ele vem com amor. Ele vem com amor. Quando ele diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que a chibata vai comer. Não, você está cansado, sobrecarregado, vem a mim que eu vou dar alívio. Essa é a característica do seu Pai. Essa é a característica desse dono que nós temos. E andamos agora em santidade. Você pode ficar de pé. Aleluia. Gere dentro do seu coração essa consciência. Gere dentro do seu coração essa consciência. Ora, se o sangue de bodes e touros e cinzas de uma novilha espalhados sobre os que estavam cerimonialmente impuros santificavam, de forma que se tornavam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purifica a nossa consciência de atos que conduzem à morte. Uma consciência limpa, uma consciência pura, que nós venhamos desenvolver essa consciência pura diante de nós, diante de Deus, essa consciência em nós, que estamos diante de Deus, lavados pelo sangue de Cristo Jesus. Por isso que nós podemos nos aproximar dele, por isso que nós podemos andar juntos a ele, por isso que você pode se relacionar com ele. Você não precisa mais de intermediário. Nós não precisamos mais de um novo sacerdote que possa fazer orações em nosso favor, que possa fazer sacrifícios para que Deus nos ouça. Não, o sacrifício santo e perfeito já foi feito por Cristo Jesus, o sumo sacerdote. E aí você pode se achegar a ele, você pode se relacionar com ele. Feche os seus olhos. Aleluia. Sabe, se por alguma razão você tem vivido uma vida de pecado, tem errado, tem caído reiteradamente, se renda ao Senhor, receba essa consciência de perdão, receba essa consciência de que você foi limpo, você foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus, o sangue que purifica de todo pecado, o sangue que trouxe restauração à sua vida. E agora o pecado não vai mais te dominar, o pecado não mais vai ser problema na sua vida, porque você vai andar na consciência de santidade, você vai andar na consciência de quem foi lavado e remido por esse sangue. Pai querido, nós te damos graças por Cristo Jesus, nós te damos graças pelo teu amor, pelo sacrifício de teu Filho em favor das nossas vidas. Obrigado, Pai, pela tua palavra que nos mostra aquilo que temos em ti, como fomos restaurados, como somos amados pelo Senhor, purificados, e que cresça em nós, Senhor, a partir dessa noite, uma consciência de quem somos em ti, uma consciência daquilo que o sangue de Jesus fez em nossa vida, nos lavando, nos purificando, nos justificando, para que pudéssemos hoje estar diante do Senhor, Pai. Que cresça em nós essa compreensão, que possamos andar leves, andar tranquilos. Sabemos que temos o Senhor, sabendo que temos o sangue de Cristo Jesus sobre as nossas vidas, sabendo que somos filhos, sabemos que temos um dono. Que cresça em nós essa consciência, ó Pai, e que venha sobre nós esse alívio, essa paz, em nome de Cristo Jesus.